60 anos do São Paulo Kyokai. Uma jornada pela fé. Tudo começou em 1926. A família de Masatake Ota chegou ao Brasil como imigrante na colônia Aliança, estado de São Paulo. Era composta pelo Sr. Masatake, Sra. Masa, a filha Hisako e os filhos Takeshi, com 18 anos, e Nobumi. A dificuldade econômica não os abateu. Começaram a frequentar um local onde estava consagrado um altar da Tenrikyo, dirigido pelo reverendo Shionosuke Kimura, atual Jussara Kyokai, e foram se aprofundando cada vez mais na doutrina. Em 1936, o primeiro Chocho-san, Chujiro Otaki, solicitou a Takeshi que o auxiliasse na primeira caravana Adiba, para os 50 anos do ocultamento físico de Oyasama, composta por 150 pessoas. Porém, o número de pessoas que iam a Adiba era enorme, e isso causou dificuldade na preparação dos documentos. Primeiro Chocho-san pediu para meu pai ir morar em São Paulo, porque ele morava no interior, que ele precisava de uma pessoa que entendia português e japonês. Para meu pai, você, Sr. Ota, não poderia mudar para São Paulo para cuidar dos fiéis que, como ano que vem, no ano seguinte seria do ocultamento físico da Oyasama, e ele estava prevendo mais uma caravana. Daí eu vou precisar de alguém que ajude esses fiéis a fazer papelada para poder viajar para o Japão, na caravana no Tenrikyo. Takeshi logo respondeu: se é o senhor que me pede e é um trabalho de Deus, vamos em frente. No Japão, Takeshi aproveitou para aprofundar-se na doutrina. Casou-se com Fuki Katagiri e voltaram para o Brasil. No Brasil, partiram rumo a São Paulo e fundaram Fukyosho, casa de divulgação no bairro da Liberdade. Em 1939, iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses que viviam no Brasil foram severamente perseguidos e castigados. Em 1941, a família Ota foi expulsa da Liberdade e se mudaram para um terreno no bairro do Jabaquara, doado por um fiel, Masato Ishikawa. Na época, Takeshi e Fuki tinham 2 filhos, Takemiki, de 4 anos, e Kiyomi, de 1 ano. Pouco tempo depois, Takeshi adoeceu, não podendo mais trabalhar, e a renda familiar ficou comprometida. Fez então uma promessa a Oyagami-sama, dizendo que se dedicaria à salvação e divulgaria a Tenrikyo como missão espiritual, para poder permanecer um pouco mais com a sua família. Fuki, sua esposa, pediu a Oyagami-sama que o conservasse por mais 15 anos, até Kiyomi completar 16 anos e Takemiki 19. E assim os pedidos foram atendidos, e Takeshi se esforçou na divulgação e salvação de muitos doentes, trazendo cada vez mais fiéis a Tenrikyo. Porém, aos 4 anos de idade, seu filho Takemiki veio adoecer e faleceu. Na época, o primaz Otaki disse a Takeshi: foi melhor assim, pois se você viesse a falecer, sua mulher cuidaria sozinha de 2 filhos. Mesmo com a dor da perda de um filho, continuaram a se dedicar inteiramente ao caminho. A saúde de Takeshi foi melhorando gradativamente.
Em 1943, ainda no meio da Grande Guerra, Chocho-san permaneceu preso por 1 ano e 3 meses e, após ser solto, foi obrigado a permanecer na capital paulista. E, com a ajuda de Takeshi, organizou a Academia de Treinamento Espiritual, Hensei Dojo, para a formação espiritual dos fiéis. Em 1944, nasce a segunda filha do casal, Masumi, e em 47, a terceira, Kazumi. Em 26 de janeiro de 1950, a família Ota recebe a permissão para o Fukyosho tornar-se igreja, Kyokai, a primeira de São Paulo. Para oficializar esta permissão, Takeshi e Fuki regressaram para Jiba em março de 1954, tornando a igreja diretamente ligada ao Dendocho do Brasil. Quando Kiyomi completou 16 anos, Takeshi voltou a adoecer, porém, pela sua dedicação, recebeu uma nova graça de recuperação, propagando a fé por mais 10 anos. Takeshi conseguiu, com a ajuda de sua mulher, a formação de 8 casas de divulgação. Em 1962, Kiyomi regressou a Jiba para realizar os cursos de doutrina e sempre que o Primazo Otake estava em Jiba, Kiyomi era responsável por seus cuidados. Na época, Takadi Sekimoto, atual Koji Ota, tinha as mesmas funções de Kiyomi quando os dois se conheceram. Com a volta de Kiyomi para o Brasil, mantiveram contato através de cartas. Em maio de 1963, Takadi chegou ao Brasil através do missionamento para o exterior promovido pela Teirikyo. Inicialmente trabalhou na agricultura, vindo então para São Paulo. Ele pretendia casar-se com Kiyomi. Foi à igreja de São Paulo e Takeshi finalmente sentiu que teria um sucessor. Kiyomi e Takadi casaram-se em 1964, mesmo ano em que a igreja estava completando 10 anos. Após 8 meses, Takeshi veio a falecer e Takagi assumiu como segundo condutor, com o nome de Koji Ota. Semelhante ao primeiro condutor, a dedicação era sem limites na propagação da fé, e Koji não media esforços para dar continuidade a tudo que recebeu como responsabilidade, mesmo não falando português. O primeiro filho do casal nasceu em 1965, Sérgio Tadashi. A família crescia e a igreja também. Somaram-se mais casas de divulgação. Koji e Kiyomi tiveram 8 filhos. Pensando no futuro da igreja e expansão dos fiéis, Koji comprou um grande terreno em Guarulhos em 1970. Era um local muito longe do centro, ainda sem infraestrutura, e recebeu oposição de muitos fiéis. Mesmo assim, a construção da nova igreja foi iniciada. A inauguração da nova igreja foi em 1980. Aos poucos, a nova igreja foi ficando repleta de pessoas que vinham em busca de abrigo. Nunca recusavam um pedido de quem a procurava, chegando a ter 40 moradores. Koji cumpria com afinco sua missão religiosa e social, tornando-se membro importante dentro da Teirikyo no Brasil, sempre a serviço do Dendocho, onde faz parte de sua diretoria há cerca de 35 anos, assim como Kiyomi, importante membro do Fujinkai, atuando como uma das diretoras também por esse período. Em julho de 1996, após quase 35 anos de dedicação, Koji passou as responsabilidades da igreja para o seu primogênito, Tadashi, que assumiu como terceiro condutor, junto com sua esposa Nami, e assim como os condutores anteriores, tem se dedicado à salvação. Mesmo aposentados, Koji e Kiyomi continuaram a participar das atividades da igreja e das atividades do Dendocho.
Hoje, o São Paulo Kyokai conta com mais de 15 casas de divulgação e uma igreja filial, Seiki Brasil. Atualmente, Koji e Kiyomi têm 18 netos. Mais de 400 fiéis frequentam atualmente o Kyokai. A região foi se expandindo e graças a Deus Parens, a Oyasama, aos nossos antepassados, primeiro e segundo Chocho-samas, aos mestres e amigos de outras igrejas, e principalmente aos fiéis que contribuíram de todo o coração sem esperar nada em troca, que lutaram pela Tenrikyo, que apoiaram os condutores, e aos Hinokishins, temos hoje o nosso Kyokai, que conquistamos com amor, coragem e força de vontade, e do qual muito nos orgulhamos, e a todos os nossos profundos agradecimentos. Viva o São Paulo Kyokai! E nesse ano também completam-se 50 anos de casados de Kiyomi Ota e Koji Ota. Felicidades! 思い出す春の日一人ぼっちの夜上を向いて歩こう滲んだ星を数えて思い出す夏の日一人ぼっちの